Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou o Thiago Serafim, sou mestre especialista em fisioterapia esportiva, pós-graduado em fisiologia do exercício e atuo com fisioterapia esportiva já tem aí alguns anos. Hoje eu quero falar com vocês sobre lesão muscular, especialmente lesão muscular pós-reconstrução do ligamento cruzado anterior. Então veja que a aula ela é sobre duas lesões que estão intimamente ligadas, que são duas lesões comuns dentro do esporte. Especialmente dentro do esporte no qual eu trabalho com alguns atletas de consultoria online, que é o futebol. A gente tem dentro do futebol as lesões musculares sendo as lesões mais comuns, dentro das lesões não traumáticas, né, tirando as contusões, e as lesões de ligamento cruzado anterior, que são as lesões que tiram os atletas em média, né, por maior tempo, por maior período durante uma temporada. Então é uma das lesões mais temidas e uma das lesões mais comuns dentro do esporte, que estão intimamente ligadas, especialmente nesse caso como uma causadora da outra. E recentemente eu postei no MovaCast um episódio a respeito desse tipo de assunto, mas hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais aqui com vocês. Então eu estou compartilhando aí a tela e vocês já podem ver que a gente vai debater um pouquinho agora a respeito disso. É uma aula que eu retirei de algumas aulas que eu já dei sobre lesão muscular, de algumas aulas que eu já dei sobre ligamento cruzado anterior. Então eu fiz uma espécie de compilado, trouxe alguns estudos para poder exemplificar um pouco mais para vocês e demonstrar o que a ciência fala sobre esse tipo de assunto. Bom, como eu já citei para vocês, são lesões comuns dentro do esporte, são as lesões musculares, especialmente lesões musculares de isquiotibiais, que vai ser o nosso principal tema aqui, as hamstring injuries, hamstring strain, né, as lesões onde a gente tem uma lesão na parte posterior de coxa. E elas são comuns, especialmente depois disso aí que vocês estão vendo na tela. Para quem está vendo na tela, para quem está acompanhando aí através do vídeo, está vendo uma lesão de ligamento cruzado anterior. Esse ligamento que atravessa a articulação do joelho na parte central e é responsável pela estabilidade do joelho. E aí o que acontece com o atleta, né, quando tem esse tipo de lesão? Ele passa por um procedimento cirúrgico, uma reconstrução do ligamento cruzado anterior. Muitas vezes, né, claro, estou falando aqui de atletas de alto nível. E aí depois desse tipo de cirurgia, ele começa a ter algumas complicações, a gente já vai entender por quê. Mas por que exatamente eu resolvi falar sobre isso? Foi porque recentemente, e eu sou um cara que acompanha muito conteúdo relacionado ao futebol, gosto de assistir alguns podcasts, algumas entrevistas, gosto de ver a visão do atleta por trás daquele esporte, o que ele passou, os bastidores, geralmente eles acabam contando muito nesse tipo de conteúdo. E esse cara aí que vocês estão vendo na tela, não sei se todos conhecem, é o Sandro Ranieri. Sandro que foi revelado pelo Inter de Porto Alegre, fez uma boa parte da carreira jogando na Inglaterra, especialmente no Tottenham, e ele revelou recentemente um programa do Duda Garbi, né, o Massado Para, que sofreu muito com a lesão de ligamento cruzado anterior e depois passou a ter algumas lesões musculares. Inclusive fiz uma postagem sobre isso lá no Clube do LCA, no Instagram. Então se você ainda não segue o Clube do LCA, não deixe de seguir, pois lá é provavelmente o local onde eu mais coloco assuntos relacionados ao ligamento cruzado anterior. Então, se você é alguém que trabalha com esse tipo de atleta, com esse tipo de paciente, se você é o paciente da vez, se você é o atleta que está passando por essa situação ou que não quer passar, afinal de contas, o Clube do LCA vai da prevenção até o retorno ao esporte, né? É o local onde eu mais produzo conteúdo relacionado a esse tipo de assunto. Mas enfim, voltando aqui à nossa aula, ele revelou que teve alguns problemas musculares depois de retornar ao futebol, depois da sua cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior. E aí, né, por que isso ocorre, Thiago? Poxa, vamos só fazer uma breve análise aqui dos tipos de cirurgia que a gente tem para reconstrução do ligamento cruzado anterior. A gente tem um tipo de cirurgia, e eu vou ver se eu consigo mexer o mouse aqui, ó. Então a gente tem dois joelhos, vocês estão vendo aí. Um joelho de lado e um joelho de frente, que está dobrado, está flexionado. O joelho de lado, o que a gente tem aqui? A gente tem dois músculos e vocês podem ver que tem um risco preto no tendão desse músculo. A gente tem aqui o semitendino, onde eu estou passando aqui a seta,
a gente tem o grácio. Semitendíneos e grácio são enxertos comuns de serem utilizados para reconstrução do LCA. Então, quando a gente tem uma lesão de LCA, vamos relembrar, a gente não tem mais aquele ligamento, a gente precisa substituí-lo. Geralmente são utilizados uma retirada, um filete, 8, 10, 12 centímetros de distância dessa região para virar um ligamento depois. Aí ocorre todo o processo de ligamentização. Ou, do lado direito, vocês estão vendo aí, a gente tem a retirada do tendão patelar. É o tendão que vem da patela até a tuberosidade anterior da tíbia. E aí, Thiago, qual que é melhor, qual que é pior? Eu posso até depois fazer uma aula mais aprofundada a respeito desse tipo de assunto, que gera alguns debates. Alguns vão ter alguns prós, né? O semitendíneo e o grácio vão ter os prós, e o tendão patelar vão ter os prós dele também. Assim como ambos vão ter contras. Então, na balança em si, a gente acaba não tendo um desfecho tão favorável para um ou tão contra outro. Mas é algo que depois a gente pode aprofundar um pouco mais em uma aula mais específica. Então, o que acontece? Você retira uma parte do tendão e coloca lá para substituir aquele ligamento que já não existe mais. E aí, os isquiotibiais, né, a gente tem que lembrar que são 3 músculos. A gente tem, vou apontar novamente a seta aqui para vocês. Vamos ver essa coxa aqui do lado direito. A gente tem bíceps femoral, a gente tem semitendíneo, a gente tem semimembranáceo. Por que isquios tibiais? Eles saem da região dos isquios, uma região onde a gente costuma sentar, e vão até a tíbia. Então, eles passam por 2 articulações. Esses 3 músculos formam a região de posteriores de coxa. Ou seja, eles fazem a extensão do quadril, eles fazem também a flexão do joelho. Não só a flexão do joelho, gente, eles fazem também a extensão do quadril. Às vezes a gente esquece que a extensão do quadril é uma ação sinergista aí dos isquios tibiais. Acho que só glúteo faz isso e que isquios tibiais só faz flexão do joelho. Não. Ele é um músculo biarticular que participa das 2 funções. E aí você imagina, né? Você tem 3 grupos musculares e aí você vai lá e retira o tendão dessa região aqui. O que vai acontecer? Bom, basicamente, esse músculo aqui, o semitendíneo, ele vai sofrer um pouquinho mais durante o processo de reabilitação. A gente vai ter uma dificuldade, talvez, em produzir força com ele, talvez ele tenha uma dificuldade de gerar adaptações durante o treinamento que a gente vai fazendo, e durante algum período a gente fica um pouco limitado de fazer exercícios com ele, depois da cirurgia do joelho. E aí você imagina, né? Não sei se vocês já brincaram de cabo de guerra, né? Aquela brincadeira onde você puxa a corda de um lado e um outro grupo de pessoas puxa do outro, e quem puxar mais forte vai levar os outros coleguinhas lá para o centro. Quem chegar no centro primeiro acaba perdendo. Mas quando você brinca de cabo de guerra com um grupo, vou imaginar, você tem um grupo de 4 pessoas. Se uma dessas 4 pessoas do seu grupo for uma pessoa muito mais fraca do que o restante, vocês vão ter que fazer força por ela. Ou seja, vocês vão ter que super compensar. E aí talvez seja o que ocorre aqui. É isso que a gente vai falar depois em alguns estudos. Na verdade, já trouxe inclusive um dos estudos, e o título em si ele já é um pouco enfático, né? Então a qualidade já nos dá um pouco disso. Bíceps femoral compensa semitendíneo depois de cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, vindo de enxertos de posteriores de coxa. Então o título por si só ele já é uma certa manchete, vamos dizer assim, de um artigo científico, que ele nos direciona para o que o estudo vai trazer de resultado e de análise. Então, o que eles fizeram aqui? Eles fizeram os indivíduos, pegaram alguns sujeitos, colocaram para fazer a mesa flexora. Né? E aí colocaram uma análise eletromiográfica nesses indivíduos, e foi uma análise também por ressonância magnética. E o que eles perceberam? Né? Bom, aqui os indivíduos, tiveram 30 indivíduos de reconstrução do LCA e 30 indivíduos saudáveis. Depois eles compararam os indivíduos de LCA com eles mesmos, então a perna operada com a perna não operada. Eles pegaram os indivíduos com reconstrução da LCA e compararam com esses indivíduos saudáveis. Obviamente eram indivíduos de grupos parecidos, né? E aqui está a divisão dos grupos, ó. O que a gente vê? A idade média de 24 anos do grupo LCA, a idade média de 22 anos do grupo controle, foram 23 indivíduos no grupo LCA
e 25 no grupo controle. O legal é isso dos estudos, quando eles conseguem comparar com o grupo controle, né? Quando há um grupo controle para comparar, para a gente ter uma base do que seria o normal. Não adianta comparar eu comigo mesmo, preciso ter uma base do que é realmente normal. E aí, em relação ao nível de competição, né, dos atletas. Atletas nacionais, atletas de primeira, segunda divisão, enfim, atletas de um bom nível. E aí, por serem atletas de futebol, se eu não me engano, aqui posição de ataque, meio campo, defesa, divisão deles. E aqui embaixo, não sei se está aparecendo aí para vocês, tem o tempo de retorno ao esporte depois de reconstrução. Na verdade, isso aqui é o tempo médio depois de eles retornarem ao esporte, que eles participaram desse estudo. Então a média foi de 10 meses. Então se você voltou a jogar em janeiro, 10 meses depois foi a média que essa coleta foi feita. E aí a gente tem o primeiro resultado nesse gráfico, já vou explicar para vocês. Aqui a gente tem o resultado a nível de ativação. E aqui embaixo a gente tem a legenda, né, o ACL, anterior cruciate ligamento cruzado anterior, os indivíduos com ruptura do ligamento cruzado anterior com a cirurgia, e o grupo controle. O grupo controle em cinza um pouco mais fraco. E o que a gente tem aqui? Ó? ST involved leg, né? Semitendíneo da perna envolvida, ou seja, da perna lesionada. E o que a gente vê? Ó? O grupo ligamento cruzado anterior com menor poder de ativação comparado ao grupo controle. E a gente tem aqui BFLH, bíceps femoral, o LH é de long head, que é o bíceps por ser 2 pontos de inserções, B de 2, bíceps femoral, cabeça longa, long head, envolved leg, então perna envolvida também. O que eles perceberam aqui? O inverso. Então, bíceps femoral dos indivíduos pós-reconstrução do ligamento cruzado anterior tinha um poder de ativação maior quando comparado ao grupo controle. Vamos ver uma outra análise agora. Mesmo os indivíduos, então minha perna direita foi operada, vou comparar lá com a minha perna esquerda. E o que eles acharam aqui? Ó? ST, semitendíneo, perna controle, perna operada, né? Perna controle em cinza mais fraco. O que a gente pode ver aqui? Mesma coisa. A gente tem um poder de ativação maior na perna não operada em semitendíneo. Bíceps femoral, cabeça longa, a gente tem o inverso. E aí, né, o SM, semimembranoso, a gente tem também uma ação parecida aqui, nesses indivíduos. Então, o semimembranoso também a gente vê um pouco de diferença em relação a isso. Ou seja, bíceps femoral e semimembranoso, o outro grupo, o outro músculo pertencente lá aos isquios tibiais, lembrem que são 3 músculos, semitendíneo, bíceps femoral e semimembranoso. O semitendíneo não está fazendo a função dele. O que o bíceps femoral junto com o semimembranoso vão fazer? Vão tentar fazer no lugar. Vão ter um nível de ativação geralmente um pouco maior comparado ao semitendíneo. Isso é o nosso corpo. Isso é o nosso corpo se adaptando àquela estrutura que não está cumprindo a função dela. Então, assim como lá no cabo de guerra, se a gente tem um indivíduo um pouco mais fraco, que não está conseguindo produzir força, ou que está cansado, que está machucado, que não consegue produzir força por conta disso, a gente vai tentar fazer força no lugar dele para tentar compensar isso. É uma ação normal, uma ação adaptável. A questão é, qual que é o problema disso? Isso começa a gerar adaptações a nível de que a semitendíneo está ficando um pouco mais fraco, está ficando suscetível a lesões, e que o semimembranoso e o bíceps femoral estão ficando sobrecarregados. Também vai ficando um pouco mais suscetível a algumas lesões. É algo que a gente precisa cuidar num pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Então, é muito por isso que essas lesões musculares de posteriores, as hamstring strain, estão muito ligadas às reconstruções de ligamento cruzado anterior. E aí, tem mais um estudo aqui também, que eu resolvi trazer, que o título dele também é um pouco enfático nesse sentido, né? A ativação muscular de isquios tibiais e a morfologia. A morfologia tem a ver com a anatomia, né? O formato. São significativamente alteradas entre 1 e 6 anos depois da cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior de indivíduos que utilizam o enxerto de semitendíneo. O título por si só já nos mostra também aqui o que esse estudo vai mostrar. Aliás, o que esse estudo vai trazer.
E aqui eles pegaram 14 indivíduos e avaliaram pico de força, hipertrofia e ativação muscular. Quanto ao pico de força, eles verificaram através do Nordic Hamstring. Colocaram lá uma célula de carga no tornozelo dos indivíduos, pediram para ele fazer o Nordic Hamstring. E aqui foram só 14 indivíduos, eles compararam a perna operada com a perna não operada. Esse vídeo aí, inclusive, eu deixei para mostrar, para quem não conhece o Nordic Hamstring, é um vídeo meu fazendo esse exercício algum tempo atrás. Preciso, inclusive, atualizar um pouco o meu acervo de vídeos de exercícios. Mas, enfim, aqui a gente não vê uma diferença de forma significante. Tem um pouco de diferença, mas não é algo tão significativo. Só que para não ter essa diferença, vamos pensar, para manter os níveis de força, o que ocorre geralmente? Bíceps femoral e semimembranoso começam a supercompensar. Vamos ver se esse estudo também encontrou isso. Então, pico de força a gente não vê tanta alteração. Agora, em relação à hipertrofia e ativação, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Então, hamstring de uma maneira geral a gente vê um pouquinho alterado. O grupo com esse gráfico mais claro é o grupo controle, a perna controle. E o grupo, a perna no caso operada, é a perna em cinza escuro. Dependendo da tonalidade, talvez apareça em preto aí para vocês. E aí, ST, semitendina, a gente vê a diferença. E a gente vê diferença inversa no semimembranoso e no bíceps femoral também. Nesse caso, na cabeça curta. Aquele gráfico anterior em relação ao volume total do músculo. Sobre a área de secção transversa, também uma outra variável analisada nos exames de imagens para ver hipertrofia, a gente vê a mesma coisa. Aqui, inclusive, ele divide em medial e lateral hamstring. Medial hamstring vai ser geralmente o próprio semitendíneo, a maior ação dele. Então, por isso que ele também está favorável à perna controle aqui nesse caso. E aí, o último gráfico também, comparando aqui o tamanho em centímetros, então em relação ao tamanho muscular longitudinal, a gente vê uma diferença em semitendíneo. Então a gente vê essa diferença de semitendíneo persistindo, né, nos estudos que a gente encontra a respeito do assunto. Automaticamente, o que a gente vai ter é o quê? Uma diminuição de força, muitas vezes, ou uma necessidade, um gasto energético maior do músculo semitendíneo para tentar compensar essa força. Se lá naquele teste do Nordic Hamstring ele está conseguindo igualar a força, é por algum motivo. Talvez o motivo não seja um motivo anatômico, um motivo morfológico, um motivo de hipertrofia, onde o semitendino esteja igual ao lado contralateral também. Então a força não necessariamente nos demonstra isso, é porque são 3 músculos fazendo a mesma ação. E aqui o estudo traz inclusive uma imagem que é bem interessante. Eu vou passar a minha seta aqui de novo, que é novamente comparando uma perna com a outra. E essa aqui é uma imagem de ressonância de corte transversal. O que eles pegaram os indivíduos? Colocaram para fazer, se não me engano, agora não lembro exatamente, foram 50 repetições de algum exercício de posteriores de coxa. E aí foram lá e tiraram os exames de imagem para ver em relação ao nível de ativação. Eu coloquei hipertrofia aqui, mas também tem relação com a ativação isso pós-exercício. E o que eles perceberam aqui, ó? No lado esquerdo, aqui nessa imagem onde a gente tem o A, é o membro não operado, a perna não operada, a perna saudável, vamos dizer assim. E o que eles perceberam? ST está desse tamanho, correto? Vamos dar uma olhada agora no surgical limb, né? O lado, a perna da cirurgia. O que a gente encontra aqui? Ó? ST, semitendíneo, tá pequeno comparado ao outro lado. A gente vê essa diferença também aqui no exame de imagem. Então, mais uma variável para demonstrar essa diferença, essa alteração. A questão é, né, o que a gente pode fazer a respeito disso? Será que é só ficar fortalecendo, só fazer flexora, cadeira flexora, mesa flexora, vamos fortalecer posterior de coxa, porque a gente precisa igualar? Essa é a grande questão que fica, né? O que a gente pode partir a princípio com esse tipo de informação? O que a gente pode fazer? Porque os parâmetros de força eles são bons para a gente, mas é só o que a gente tem atualmente como relacionado a critério para alta específico de isquios tibiais. Mas como que a gente pode talvez reduzir essa diferença de semitendíneo
e tentar igualar um pouco mais, né? Claro que o fortalecimento é importante, especialmente nas lesões musculares, fortalecimento com foco na fase excêntrica. Então, o Nordic Hamstring, flexão nórdica, ele é um exercício excelente para prevenir lesões de posturas de coxa. Mas quais caminhos além disso, né? É o grande questionamento e a pergunta aí de $1 milhão, né? Primeiro, né, eu acho que focar em exercícios unilaterais são importantíssimos nesses casos, porque a gente precisa ao máximo igualar. Então, cada perna precisa ter um pouco da sua ação levada ao seu extremo. Além disso, por que não utilizar eletroestimulação? A gente utiliza muito em quadríceps, mas por que não alguns eletrodos e alguns exercícios lá no semitendíneo, lá naquela parte mais medial dos isquios tibiais? Por que não, né? Algo que eu vejo muito pouco no contexto prático. O TOV pode ser uma utilidade, treino por oclusão vascular. Já fiz, inclusive, aqui no canal um vídeo falando como utilizar o TOV no contexto prático. Fiz um compilado de alguns estudos para poder transcrever isso, mas é uma outra opção também, visto que ele aumenta o dano muscular, tem evidências relacionadas à hipertrofia, porém maiores evidências são relacionadas a quadríceps. Mas por que não utilizar em posteriores de coxa? A contração excêntrica, como eu já falei para vocês, o próprio Nordic Hamstring tem muito isso, para pensar em prevenção de lesões musculares. E a variação de estímulos, né? Vamos relembrar isso, os tibiais, os hamstring, são músculos biarticulares. Eles não fazem só a flexão do joelho, eles fazem a extensão do quadril. A gente tem muita ação com a ativação desses músculos nesse tipo de exercício também. Além disso, são músculos que participam do agachamento, participam da elevação pélvica. Exercícios mais compostos são extremamente importantes para esses músculos também. Eu preciso variar nos estímulos, não só a cadeira extensora, aliás, não só a cadeira flexora ou mesa flexora. Preciso ir além disso. Justamente para a gente evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? As lesões musculares. Esse cara aí que eu estou postando é o Michael Owen, né? Um cara que sofreu muito com algumas lesões musculares. Inclusive, depois ele teve uma lesão de LCA. Nesse caso, lesões inversas, né? Mas foi só para exemplificar um pouco a lesão do ligamento cruzado anterior. Não é isso que a gente quer. E se a gente parar para pensar aqui através da imagem, ele está dando um sprint, né? Uma corrida em alta velocidade. Sprint dentro do futebol se considera aí acima de corridas maiores que 20 km por hora. Algumas literaturas levam para 24 km por hora. Mas enfim, quando a gente faz um sprint é um movimento onde a gente geralmente lesiona. Então, ter esse tipo de estímulo durante o tratamento também é importante. O atleta precisa ter estímulo. O treino através dos sprints, né, o SIT, por exemplo, né, Sprint Interval Training, causa efeito protetor em músculos isquiotibiais. Então, o treino de sprint também previne lesões musculares. Claro que aí é importante a gente ter uma conversa com o preparador físico, com o fisiologista, para que a gente consiga dosar a carga desse atleta. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje aí, alguns minutinhos sobre lesões isquiotibiais relacionadas à pós-reconstrução do ligamento cruzado anterior. Como já citei, duas lesões comuns dentro do esporte que a gente tenta ao máximo evitá-las, principalmente quando elas estão associadas. E se a gente sabe que tem uma lesão de LCA, a gente precisa se atentar ainda mais, porque esse cara vai ter alguma chance, algum fator de risco considerável para ter uma hamstring injury, né, para ter uma lesão de posteriores de coxa. E sabendo disso, a gente consegue então talvez traçar alguma estratégia mais específica para ele, mais individualizada e prevenir ainda mais. Prevenir no contexto de minimizar as chances, né? Sempre falo que a prevenção de lesões talvez não seja o melhor termo, né? Talvez minimizar as chances, reduzir as chances seja um termo mais adequado, visto que a gente não consegue cessar todas as lesões oriundas do esporte. E se você não acompanha o Clube do LCA, não deixe de acompanhar lá no Instagram. Em breve eu vou estar postando ainda mais coisas por lá, vão vir algumas novidades, mas já vai acompanhando que por lá talvez seja o canal, né, o ambiente onde eu mais coloque coisas relacionadas a ligamento cruzado anterior. Seja para você profissional da área, seja para você um atleta que quer prevenir, ou que está tratando, ou que já tratou uma lesão de ligamento cruzado anterior. Por hoje é isso, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.